Bem, a leitura de hoje está baseada num versículo bem pequeno que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. E faz parte da lição 7 do livro Fonte Viva, que tem como título Pelos Frutos. Então Emmanuel faz o seguinte comentário: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas romagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será reconhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então é uma passagem do Evangelho que vem falar que pelos frutos a gente reconhece a árvore. É uma passagem que Jesus fala para a gente e que coloca a gente para pensar, porque o fruto independe inclusive de religião. Aliás, depende inclusive de se ter religião ou não ter religião. Vou falar para vocês que eu tive a oportunidade de conhecer pastores evangélicos que honram o nome, o título que tem pastor. Pastores evangélicos que você vai procurar ter uma conversa com ele, você vê que a agenda dele é lotada 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ou ele está em enterro, em hospital, ou em aniversário também, porque ele também é chamado no momento de aniversário, de confraternização, para ir lá fazer uma oração e depois ir embora. Ou ele vai estar envolvido o tempo todo com as atividades administrativas lá do seu ministério, do seu trabalho. Conheço também padres que se dedicam com muito carinho à sua missão à frente das suas igrejas, junto dos seus fiéis. E conheço também muitos espíritas que são dedicados. Assim como dentro de cada religião, você também vai encontrar homens que ainda não conseguiram dar a utilidade correta, né? Saber como vai ser aproveitado os seus frutos, quais são os frutos que eles vão produzir. Então esse tipo de chamada aqui, é claro que eu falei de outras religiões porque eu falo como espírita, e para não ter essa coisa de divisão de bandeira, né, de religiosa, isso independe de religião, isso está dentro do ser humano. Porque é papo de cada um aqui começar a fazer uma análise sobre si mesmo, fazer uma autorreflexão e falar assim, quais são os frutos que eu tenho produzido recentemente. E eu vou pedir licença até para fazer um comentário assim, né? Hoje você reconhecer como frutos produzidos por você o fato de você estar ajudando na sua família, criando filho, ajudando os pais que já estão idosos, isso faz parte da nossa obrigação natural. Isso aí parece que durante muitos anos, milênios, a gente vem sendo educado e vem sendo chamado até pela voz da consciência e pela razão de que esse é o normal. Agora, quando a gente começa a entender assim, ó, eu estou fazendo o que eu posso pela minha família, porque a minha família é o meu compromisso primeiro, é o compromisso principal. Mas depois que eu estou com a minha família aqui bem, ela cuidada, eu vou começar a cuidar também de outros ramos e começa a escolher, fazer uma escolha livre, porque cada um vai escolher aquilo que está dentro da sua aptidão, do seu gosto, da sua vontade, e vai começar a se dedicar também, às vezes como formiguinha, estou procurando dar os primeiros passos, mas depois que a gente começa a aprender a dar esses primeiros passos, o serviço começa a crescer, começa a aumentar, e a gente começa a colocar aquilo como rotina para a gente, como trabalho mesmo em nossa vida. Eu comecei a pensar assim comigo, peraí, vamos fazer uma comparação com os nossos trabalhos profissionais. Hoje no meu trabalho profissional, se eu chegar atrasado,
eu posso ter meu ponto cortado, eu posso tomar um puxão de orelha aí do meu patrão, eu posso até ter desconto do salário que eu vou receber no final do mês. Então, se é assim aqui na Terra, quando a gente vai assumir um compromisso, ou usar assim, com Deus, vamos começar a pensar da mesma maneira, porque não são poucos as mensagens que a gente recebe de que no nosso trabalho de burilamento, para a gente poder melhorar o ser humano que existe dentro da gente a cada vez mais e atingir essa lei de progresso, tudo começa com uma palavra chamada disciplina. Então ele vem falando assim, primeiro a disciplina, depois o amor. Olha só que frase interessante. Essa frase quem dá é um espírito chamado Dr. Herman, tem livros publicados dele, né, e que coordena um trabalho maravilhoso feito aqui no Rio de Janeiro, dentro da minha religião. E esse espírito fala, primeiro a disciplina, escolhe o que você quer fazer e pode cair o mundo. Naquele dia, naquele horário, você vai estar lá e vai estar com esse mesmo raciocínio. Você vai estar disciplinando nesse primeiro momento, porque eu quero trazer esse costume para a minha vida natural, para a minha vida normal. Eu me lembro que a gente fazia um trabalho de entregar comida na rua, que quando a gente começou esse trabalho, começamos esse trabalho, eu, um amigo meu, que é músico também, toca comigo, e um outro tio meu, 3 pessoas, e a gente escolheu a segunda-feira para fazer o trabalho segunda-feira à noite. E, gente, vocês podem... pasmem, né? Aniversário de criança segunda-feira à noite, vocês já viram? Pois é, mas como eu tinha assumido aquele compromisso de naquele horário fazer aquele trabalho, eu falei, não, eu estou trabalhando, não preciso dizer em que eu estou trabalhando, né, mas é um trabalho, estou trabalhando, e depois que terminar meu trabalho eu vou até o aniversário. Cheguei no aniversário e já tinha acabado a festa, já estavam começando a fazer a limpeza, eu levei o presentinho da criança, dei um abraço na criança e dos pais, e vim embora, mas a segunda-feira, ninguém tira a segunda-feira de mim, só se for uma coisa muito grave, que às vezes vão acontecer essas coisas graves, esses impedimentos muito graves, né? Aí sim, mas para você poder disciplinar no primeiro momento, vocês vão perceber o seguinte, quando a gente vai fazer alguma coisa que vale a pena mesmo, vai acontecer um montão de coisa. Aquele vizinho que nunca te chama, vai te chamar naquele horário que você escolheu, aquela visita, né? O familiar vai vir na tua casa naquele horário, e aí você tem que estar determinado e falar, olha, desculpa, mas esse é o meu horário que eu faço essa tua atividade assim, você quer vir comigo? Ou então você pode esperar eu voltar e começar a disciplinar de maneira que você lá na frente é que você vai começar a sentir o trabalho. Então por que primeiro a disciplina, depois o amor? Porque é interessante, já que eu usei o trabalho de entrega de quentinha na rua, né, eu vou falar para vocês assim, né, no início é um trabalho frio, você vai para lá para entregar uma quentinha que já foi feita por umas senhoras que cozinham, a gente já arrumaram a quentinha, você chega na rua, o rapaz está morador de rua, você fala, meu irmão, você quer jantar? Você entrega aquela quentinha para ele e tudo bem. Mas depois, com o tempo, parece que aquilo vai batendo na gente de uma maneira que a antena fica ligada. Eu vou garantir para vocês, gente, vocês não conseguem ficar em paz nunca mais quando vocês vão em qualquer lugar e vê um morador de rua. O nosso trabalho acontecia só às segundas, hoje acontece às quartas-feiras, mudou o dia. Mas o que acontece? Todo lugar que você vai no calçadão, tem alguém, você está sempre deixando um dinheirinho dentro do bolso, para se tiver uma oportunidade, vai lá, conversa, compra um pastel com caldo de cana, alguma coisa, e dá para aquela pessoa, porque a sua antena fica ligada de uma maneira, e é aí que primeiro a disciplina, depois o amor, você começa a sentir o que é o trabalho que você escolheu. Eu estou dando um exemplo dentro de um trabalho, mas cada um dentro dos seus trabalhos vão escolher. A ideia principal é a gente chegar num ponto que a gente fala assim, quais são os frutos que eu tenho produzido hoje? E esses frutos eles podem ser tanto materiais, como podem ser principalmente no campo intelectual, no campo da educação. A gente já ouviu uma frase de Leopoldo Machado, que foi o que fundou a primeira escola da Baixada Fluminense, tem o Colégio Leopoldo lá em Nova Iguaçu, e Leopoldo Machado falava assim, ó, a maior caridade que você pode fazer pelo ser humano é a de iluminar as suas mentes e seus corações, através do processo educacional. Então tem gente que às vezes não trabalha nessa parte material, falando igual entregar quentinha, mas está aí trabalhando no processo educativo. E a questão é a gente chegar a um ponto de a gente analisar assim, ó, quais são os frutos. Esses frutos são bons, estão dentro dessa recomendação de Emmanuel, ou são frutos ainda que são desagradáveis, estão atrapalhando as pessoas e das quais as pessoas depois não vão ter menor saudade ou menor, não vai fazer a menor falta.
Fica aí a análise para cada um. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.